Olha só coisa interessante, dose dupla de Michael Jackson aqui no canal. Eu acabei de postar um vídeo sobre Thriller 40, o documentário sobre o álbum Thriller do Michael Jackson, e agora eu volto aqui pra poder falar de um outro documentário que também envolve a figura do Michael Jackson, que é A Noite que Mudou o Pop, documentário lançado aí na Netflix sobre os bastidores de We Are The World, esse hino absoluto que todo mundo já conhece muito bem, de ponta a ponta, e que agora virou um documentário da Netflix. A diferença é que, ao contrário do Thriller 40, que como eu falei no vídeo anterior, é um filme que me desapontou um pouco, porque ele é bem mais ou menos, o A Noite que Mudou o Pop, em contrapartida, cara, que filme bom, que prazer que foi ver esse filme. Eu até comentei no Twitter, logo depois de ter assistido ao filme, que é muito boa a sensação de você assistir a um filme que te faz bem, que te põe pra cima. Eu terminei de assistir A Noite que Mudou o Pop com um sorriso de orelha a orelha e sentindo claramente que o meu dia tinha acabado de ficar melhor, que o meu astral tinha acabado de ficar melhor, do tanto que eu gostei desse filme. E falar sobre esse filme logo depois de ter falado sobre o Thriller 40 acaba sendo um exercício interessante justamente pra poder contrapor o que não funciona lá no Thriller 40, aqui na Noite que Mudou o Pop funciona demais. O filme acerta muito bem em tudo aquilo que o Thriller 40 tropeçou. Mas antes de falar do porquê que eu gostei tanto da Noite que Mudou o Pop, aquele pedido de sempre. Curte o vídeo aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E aproveita também e compartilha pros seus amigos, chama eles aqui pro canal, beleza? Então vamos lá falar sobre A Noite que Mudou o Pop. Pra começar, eu queria fazer aqui com vocês um pequeno apanhado de alguns nomes específicos, só pra gente poder ter uma noção do território em que a gente vai caminhar aqui agora. Vamos lá, só alguns nomes. Quincy Jones, Lionel Richie, Michael Jackson, Harry Belafonte, Stevie Wonder, Diana Ross, Bob Dylan, Tina Turner, Cyndi Lauper, Ray Charles, Huey Lewis, Bruce Springsteen, Kenny Rogers, Dionne Warwick, Steve Perry, Willie Nelson, Paul Simon, Kenny Loggins e um monte de outros artistas célebres que ao longo das suas carreiras fizeram por merecer o status de ícones que eles conquistaram. E chega a ser absurdo você pensar que por uma noite, esses caras todos estiveram reunidos num único estúdio pra poder gravar um hino que se tornaria emblemático a ponto de quase 40 anos depois continuar bem vivo no imaginário popular e fascinando novas legiões de ouvintes. E ver esses superastros todos em ação, juntos, é uma coisa tão grandiosa que em certo momento de A Noite que Mudou o Pop, eu pensei comigo mesmo, pô, esse é o meu Vingadores Ultimato. E como todo mundo sabe, a música We Are The World foi escrita e composta pelo Lionel Richie e pelo Michael Jackson a partir de uma ideia inicial do Harry Belafonte, que pensou em criar um single que incentivasse o combate à fome na África, e a música We Are The World foi gravada em 28 de janeiro de 85 como música tema da campanha USA for Africa, a fim de levantar fundos para a causa propriamente dita. No entanto, só assistir ao videoclipe da canção já finalizado não é o suficiente para você ter uma noção do desafio insano que foi o caminho até chegar naquele resultado. E assim, o diretor Bob Nguyen toma uma decisão muito engenhosa, que é a de dedicar os primeiros 40 minutos de A Noite que Mudou o Pop a explorar cada minúcia por trás da música e todo o planejamento que culminou naquela tal noite. E ele não se esquece de levar em conta, mesmo que rapidamente, todo o contexto social e racial que pautou as intenções do Harry Belafonte e do Lionel Richie, que estavam olhando para uma tragédia que estava acontecendo num canto do mundo, que eles mesmos assumiam que fugia aos olhos do alto escalão dos astros norte-americanos. E com isso, eles também viram no projeto uma oportunidade de, como diz o Lionel Richie em dado momento, negros ajudarem outros negros. A partir daí, o filme logo mergulha no processo criativo do Lionel Richie e do Michael Jackson, e ele traz imagens caseiras e arquivos de áudio tão inusitados e tão espontâneos que eu me pergunto como e por que eles foram gravados lá atrás em primeiro lugar. Esses registros mostram e exemplificam a jamais do que conhecida expertise técnica de ambos os compositores. Tem um momento em que o Lionel Richie até se recorda de ter encontrado lá na casa do Michael Jackson pilhas e pilhas de fitas, tapes, do Michael fazendo cada som que ele idealizava para cada uma das suas músicas com a boca, em dubstep, para depois poder comunicar para sua equipe exatamente como que ele queria que as suas canções soassem. E além disso, as entrevistas todas trazem detalhes que nunca tinham me ocorrido sobre a logística do evento. E com isso, elas acentuam o caos que foi a preparação e principalmente a execução desse evento. E é impressionante ver como que o Quincy Jones e a sua equipe montaram uma verdadeira operação de guerra para que ninguém, nem os próprios artistas, soubessem o endereço do estúdio até poucas horas antes da gravação, a fim de impedir quaisquer vazamentos que terminassem atraindo uma horda de fãs descontrolados pros portões, e com isso acabasse atrapalhando que eles conseguissem sequer entrar no estúdio. Com isso, o documentário reforça o quão improvável e, portanto, especial foi aquela reunião. Ainda mais se a gente levar em consideração as circunstâncias daquela reunião, que aconteceu, olha que maluquice, pra vocês verem a dificuldade da coisa toda. Eles só podiam gravar em uma única noite, porque eles não tinham como transportar todos aqueles artistas pra um lugar só, então eles precisavam aproveitar uma noite especial em que todos eles, por acaso, estivessem na mesma cidade. E essa noite foi a 12ª edição do American Music
Music Awards, ou seja, eles foram pra aquela premiação, ficaram ali horas naquela premiação, inclusive o Lionel Richie foi o host, foi o apresentador daquela premiação, e dali eles saíram todos e foram lá pro estúdio da A&M gravar We Are The World, ou seja, imagina o cansaço daquela galera toda, isso sem contar o calor que tava fazendo lá dentro do estúdio, que ajudou a incrementar o cansaço e o estresse e a tensão geral que tava ali. Uma das poucas exceções entre essa turma toda que foi pra premiação antes pra depois ir pro estúdio foi justamente o Michael Jackson, que, no ato de espantoso profissionalismo, deixou de ir pra premiação pra ir pro estúdio antes, mais cedo, e passar o som horas antes de todos os outros convidados chegarem. Mas não adianta. Quando chega a noite de 28 de janeiro de 85 e chega a hora de todos aqueles artistas irem pro estúdio da A&M pra gravar We Are The World, a noite que mudou o pop se torna mágico. E as suas imagens de arquivo se tornam valiosas não só por retratarem a interação entre os artistas com as suas personalidades e estilos distintos, mas por se concentrarem nos indivíduos que eles são, por trás daqueles ícones. Assim, o que tinha tudo pra terminar virando uma mera bajulação de ícones que a gente aprendeu a tratar como inalcançáveis, acaba virando uma humanização e até certo ponto uma desconstrução contagiante de todos eles. Ele tira todos eles do Olimpo pra tratar eles como sujeitos que falham, hesitam, têm medo e, claro, tem que lutar pra poder domar os seus demônios interiores. Na porta do estúdio, por exemplo, eles colocaram um cartaz escrito "Deixe os seus egos de fora". Nesse sentido, o interesse do filme em tratar de algumas questões um pouquinho mais polêmicas é surpreendente. Desde as razões para a ausência de certas figuras, a Madonna, por exemplo, foi preterida em prol da Cyndi Lauper, o que eu acho uma pena, e o Prince recusou o convite para participar por motivos de Prince, até as vulnerabilidades dos que estavam ali presentes. O Stevie Wonder, por exemplo, é o famoso cara que tem aquele problema crônico de nunca atender o WhatsApp, ou naquela época o telefone. A Cyndi Lauper tem uma hora que ela tem que tirar os colares e as pulseiras extravagantes delas porque elas estavam fazendo ruído, atrapalhando a captação do áudio. O Huey Lewis treme de nervosismo ao cantar sua parte. O Waylon Jennings não suporta mais continuar ali e abandona a gravação no meio. O Al Jarreau tem problemas sérios com bebidas que atrapalham o desempenho como um todo. O Quincy Jones vira quase um professor Raimundo ao impor um mínimo de ordem, disciplina naquela classe. E a Sheila E. se sente mal por acreditar ter sido chamada para aquele projeto só como uma isca para tentar trazer o Prince junto com ela. E sinceramente, eu também acredito nisso. Por outro lado, não tem como não se comover com o imenso respeito pessoal e profissional que aqueles indivíduos demonstram uns pelos outros. Tem dois momentos em particular que são muito tocantes. O primeiro deles é quando todos eles ali resolvem se juntar para homenagear o Harry Belafonte cantando Banana Boat em coro. É muito bonita essa parte. E um outro momento é quando a gente se depara com a insegurança do Bob Dylan, que é um gênio, por cantar no meio de tantos outros colegas tão notáveis, e com isso a gentileza do Stevie Wonder ao chegar pro Bob Dylan e ajudar ele a quebrar o gelo, a se soltar um pouco, a se sentir mais à vontade. É um respeito mútuo entre colegas de profissão e seres humanos que não tem como não se comover nem um pouco vendo aquilo. E uma outra decisão desse documentário que eu gosto muito, acho muito inteligente, é a decisão de não centralizar tudo ao redor da figura do Michael Jackson, que é uma decisão que eu acho que não poderia ser mais justa, porque muita gente tende a associar We Are The World exclusivamente ao Michael Jackson. Muita gente pensa, We Are The World, aquela música do Michael Jackson, sendo que, na verdade, o Michael Jackson ele foi uma parte daquele projeto. Uma parte fundamental, é claro, afinal de contas ele coescreveu e compôs aquela música ao lado do Lionel Richie, mas ainda assim ele foi uma parte dentro de um quadro indiscutivelmente maior. No fim das contas, A Noite que Mudou o Pop é um documentário que funciona por compreender cada nome envolvido em We Are The World como um talento indispensável pro sucesso da música. E aí ele encontra espaço até mesmo pro cameraman e pros engenheiros de som e iluminação por trás do videoclipe. E mais, a admiração mútua entre os realizadores é tão grande que em certo momento eles chegam a pausar o processo pra, juro, trocar autógrafos entre si, desde os ilustres novatos até os velhos medalhões da indústria. E o filme termina construindo uma experiência que transborda tanto amor pela tela que é impossível você chegar ao fim desse documentário sem se sentir abraçado por aquela turma toda. Assim, A Noite que Mudou o Pop termina revelando tantos pormenores surpreendentes sobre a gravação de We Are The World que eu acho que agora, de hoje em diante, vai ser impossível voltar a escutar aquela música, aquele hino, sem valorizar ainda mais os esforços hercúleos de todos os seus envolvidos para que esse hino viesse à luz. Eu realmente gostei demais mesmo de A Noite que Mudou o Pop. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de A Noite que Mudou o Pop, diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, assiste também ao vídeo sobre Thriller 40 aqui do lado, pra fazer essa dose dupla de documentários que envolvem Michael Jackson, e é isso, um grande abraço e até a próxima.